Se você quisesse ter acesso às pessoas, você precisava falar grego. E o grego se tornou tão importante que inclusive foi necessário traduzir o Antigo Testamento, que estava em hebraico, para o grego. Foi a chamada Septuaginta. Inclusive diz a lenda que Ptolomeu II juntou 72 anciãos judeus, colocou-os para traduzir a Bíblia hebraica. Cada um fez a sua própria tradução e quando eles compararam umas com as outras, elas estavam exatamente idênticas. Claro que isso é uma lenda, mas o importante é saber que nesse tempo, antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Tamanha era a importância do helenismo nesse tempo. Para o cristianismo, a língua grega definitivamente é a maior marca que é deixada por essa época, certo? A língua marcou. É a língua do Império Romano naquela região. A parte ocidental do Império, o latim prevalecia, mas como os cristãos do primeiro século até a metade do segundo estavam majoritariamente concentrados naquela região, a língua foi fundamental. E não à toa os textos cristãos, tanto a Bíblia, o Novo Testamento, que nós chamamos, quanto os escritos cristãos primitivos estão em grego. Alexandre morre em 323 e logo depois do Império Grego surge um outro império, que também você já deve ter ouvido falar dele, o Grande Império Romano, que talvez você já tenha conhecido jogando Age of Empires. Ou não, né? Não sei, porque só eu jogava esse jogo, é um jogo muito antigo. Mas enfim, surge o Grande Império Romano. E o Império Romano trouxe uma unidade política como nunca antes e também infraestrutura, tecnologia para o seu povo na construção de estradas, por exemplo, o que fez com que todo o Império Romano fosse unificado e as pessoas pudessem andar, ir e vir com liberdade e tranquilidade. O Império Romano era um império que nasce sob uma filosofia de organização muito forte e também de um espírito prático. E para isso eles implementavam de modo prático tudo o que eles desejavam. Então, se quer conquistar, eu preciso de via rápida, eu preciso chegar, eu preciso me comunicar. Então eles lançam base para o que hoje a gente chama de infraestrutura. Eles lançam as bases, né? Não exclusivamente, mas eles fazem isso. E conforme o Império avançam as estradas, e a segurança. Não é só ter a estrada, o acesso, mas a segurança do tráfego. E também, quando já na época de Cristo, o Mar Nosso. O Mar Mediterrâneo é Mar Romano. Então, não só estradas, mas a navegação também é segura. Esse foi um fator muito importante para que quando o cristianismo surgisse, as pessoas pudessem caminhar por todo o Império Romano pregando o Evangelho.